Antes de eu começar, deixa eu explicar por que eu estou contando isso. O que você vai ouvir não é uma reportagem com provas expostas na tela. É o relato em primeira pessoa de alguém que esteve próximo de algo que, para muitos, soa impossível. Eu vivi por alguns meses trabalhando como contratado técnico em um local classificado. Vi coisas que não são fáceis de descrever e anotei tudo para não perder detalhe. Decidi compartilhar isso porque acredito que há valor em discutir os limites entre segurança nacional, tecnologia e o direito público à informação, e porque a curiosidade que nos define também merece cautela. Vou narrar o que vi, como aconteceu e o que senti. Algumas partes são impressões, outras são fatos documentados por mim em fotos e anotações. Use seu senso crítico. Acredite no que fizer sentido para você e questione o que parecer exagerado. Se você decidir ouvir até o fim, eu peço apenas uma coisa: escute com atenção, não com a pressa de julgar. Isso é um relato. E como todo relato, carrega falhas, medos e a urgência de alguém que precisa dividir o peso do segredo. Agora sim, começa a história. Eu lembro do calor antes de lembrar de qualquer outra coisa. O deserto parecia um animal adormecido, ofegante, vasto, com o vento levando consigo pequenas partículas de lembrança. Eu estava a algumas horas da cidade grande, numa estrada reta que fazia meus olhos arderem. Ele, vou chamá-lo de Marco, apareceu como uma sombra na noite anterior, com um envelope grosso que não precisava de pergunta. Tem um trabalho, curto, bem pago, é discreto. Sempre foi assim comigo. Frases curtas, promessas longas. Eu aceitei porque a minha conta bancária havia começado a aparecer com o anúncio de um filme ruim, cheio de zeros, mas vazio onde importava. O que veio depois não foi exatamente entrar em uma base militar secreta, porque isso seria contar só a metade da verdade. Não. O que veio foi uma sucessão de pequenos portões que se abriam um a um. Um crachá provisório com um número, um tempo de trabalho marcado em folhas escritas em letra comprida, um contrato com termos que eu não li mais do que o suficiente para ver a assinatura do responsável. Eu me tornei, por alguns meses, um contratado técnico. Esse é um rótulo limpo que escondeu o que vi. E acordo limpo vende bem. Então, se você quer sensações e não manuais, siga comigo. A estrada final, a que leva ao que chamam de zona, corta o deserto como uma cicatriz precisa. Chega-se a um checkpoint onde a luz que indica parar parece uma metáfora de todas as vidas que precisam ser reavaliadas antes de continuar. Pensa-se em retornar. Pensa-se em não apertar o botão do interfone. Eu não apertei. Um par de figuras com fardas largas e olhos habituados à monotonia olhou meu crachá, olhou meu rosto e olhou de novo para o crachá. Então o portão se abriu com um som metálico, seco, definitivo. O primeiro impacto foi físico, a vastidão das instalações. Não é só a segurança, é a escala. Hangars que poderiam esconder vilas inteiras, pistas de táxi que ruminavam o horizonte, prédios baixos como caixas de música. Havia placas genéricas como área restrita e outras sem nenhuma palavra, apenas símbolos. Sentia-se uma história grande demais, sendo guardada num conjunto de tijolos e concreto. Trouxeram-me para um prédio onde outros rostos pareciam ter cessado o hábito de sorrir. Pessoas que trabalham nesse tipo de lugar aprendem a recusar opiniões. Aprendem a trocar a curiosidade por silêncio, que é a moeda mais cara ali. Meu posto era prosaico, manutenção de sistemas de resfriamento. Era uma função técnica e por isso quase invisível. Ninguém seria ludibriado por um técnico de resfriamento. Ele deve consertar as máquinas e sair. O plano perfeito. O trabalho me dava horários fixos e, nos intervalos, um banquete de corredores brancos, sinais e uma arquitetura que não deixa muito espaço para a fantasia. Ou pelo menos é o que parece até que, numa das minhas rondas, o caminho de serviço me fez passar por uma porta que não estava listada no meu mapa. Uma porta sem placa, apenas um código escrito à mão, quase como se alguém tivesse esquecido de rotulá-la.
Curiosidade, eu percebi. É sempre um motor perigoso. Parei, bati, nada. Farfalhei com a alça da caixa de ferramentas como desculpa e empurrei a porta com o ombro. Não havia travas impossíveis. Havia uma rotina de negligência que conspira com o acaso. Ela abriu com um rangido baixo, revelando uma sala estreita iluminada por luz fria. No centro, um cilindro vertical com vidro fosco, tubos e cabos saindo como veias mecânicas. Um monitor mostrava formas geométricas que mudavam sem padrão óbvio. Havia também uma mesa com papéis dobrados antigos e um copo com café frio. Ninguém se moveu. Pela primeira vez, senti o peso do segredo como um corpo que respira. Preciso dizer aqui, nada do que escrevo é uma prova. São impressões, sombras. Em muitos momentos eu pensei que poderia estar interpretando sinais demais, projetando sentido onde havia apenas equipamento sofisticado e pessoas fazendo seu trabalho. Mas é impossível negar o efeito que aquilo teve em mim. O cilindro, não sei como chamá-lo melhor, tinha marcas que não pertenciam ao vocabulário normal de engenharia, símbolos quase runas, traços que lembravam constelações desenhadas por uma mão ansiosa. Havia uma etiqueta com um código e, por baixo, um adesivo amarelo com a palavra R&D, Pesquisa e Desenvolvimento, e uma data riscada. Os dias que se seguiram foram uma mistura de rotina técnica e espionagem tímida. Eu me permiti o luxo de anotar. Registrei horários, nomes, sons. O que aprendi é que a zona, a essa altura, está cheia de camadas. Pessoas que realmente consertam coisas, outras que escrevem relatórios, outras ainda que guardam o que nenhum relatório conta. O turno da noite era o pior. A quietude amplifica a paranoia. Às 2 da manhã, nos corredores isolados, o eco dos meus passos parecia algo pessoal que me perseguia. Numa madrugada de calor cortante, quando a base suspirava como um animal em letargia, ouvi um som que mudou o tom do lugar. Não era uma sirene nem um alarme conhecido. Era um zumbido baixo, contínuo, como um canto de maquinaria que se recusa a morrer. Segui a origem como um animal que conserta uma ferida com o olhar. Cheguei ao hangar principal e, pela primeira vista indiscreta, vi formas. Não aeronaves exatamente, pelo menos não como as conhecemos. Eram como casulos metálicos alongados, curvados, com superfícies que lembravam metal e vidro, e uma cor que se recusava a ter nome. Estavam cobertos por lonas espessas. Havia luz pulsando por baixo como coração. Fui instruído a não falar sobre o que vi. Essa foi a primeira regra que, sem ser dita, me foi imposta. Havia algo maior que as palavras, uma obrigação silenciosa de manter o véu. E assim eu trabalhei. Consertei bombas de resfriamento, ajustei válvulas e olhei através de brechas. Aprendi rostos, rotinas, nomes de cômodos que não existem em mapas públicos. Aprendi também a ver o medo disfarçado de dever. Mas nada me preparou para o que encontrei uma semana depois. Um auditório pequeno, paredes acolchoadas, e um homem que falava com uma calma clínica sobre possibilidades que eu, até ali, só encontrava em roteiros de cinema. Ele era chamado por todos de Dr. M, um nome que parece nome de personagem. E tinha a expressão de alguém que bebeu ciência por muitas décadas. Falava de sistemas de propulsão, de testes de materiais e de hipóteses que, em entrevistas públicas, seriam reduzidas à tecnologia experimental. Ali, em voz baixa, as hipóteses se tornavam narrativas plausíveis. Ele descrevia um projeto de veículo de baixa assinatura com sistemas que manipulavam o campo eletromagnético. Explicava sem se preocupar com retórica. Havia testes, coleta de dados e, sobretudo, a necessidade de sigilo absoluto. Eu ouvia como se devorasse páginas de um livro proibido. Alguns colegas, os mais velhos, davam risadinhas discretas e voltavam ao trabalho. Outros, comuns, respondiam com um silêncio educado. Eu, talvez por ser novo e curioso, comecei a fazer perguntas leves, nada que rompesse o protocolo. E foi nesse ponto que o jogo virou. Não foi uma explosão, nem uma perseguição.
Foi uma série de gestos pequenos, uma senha diferente que não me era passada, um acesso a um setor negado no meu crachá, uma mensagem eletrônica com assunto vazio que, quando aberta, só mostrava símbolos. A sensação foi a de uma gaiola se fechando, lentamente, com cuidado para não alarmar o passarinho. O que me deixou mais perturbado não foram as máquinas, nem os casulos cobertos, mas o que havia dentro deles. Numa visita autorizada a um setor de validação, visto apenas por pessoas com credenciais que eu não tinha, eu entrei numa sala de observação. Lá, através de vidro espesso, vi algo que a gente não inventa sem querer ser ridículo. Um corpo. Anatomia vagamente humana, sim, mas alterada. A pele tinha um tom que não se enquadrava nos matizes que eu conhecia. Os membros eram delgados como bastões, e a cabeça, maior do que deveria ser para quem se baseia em simetria humana. Havia marcações, fios e esperança técnica escrita em etiquetas. Não havia, porém, a dramaticidade de filmes. Era tudo clínico, sem som, embalado em rotina. Via-se o trabalho de pessoas que tratavam aquilo como uma peça de estudo. Senti um frio no estômago e uma revolta infantil. Por que escondem algo assim? Por quem? As perguntas me pegaram de surpresa, porque sempre há uma correlação direta entre curiosidade e consequência nesse mundo. Pesquisar demais é inconveniente para quem prefere obediência. Mas eu estava mais confuso do que indignado. O tempo dentro da base parecia diluir a linha entre o possível e o impossível. E eu encarava aquela mistura como alguém que olha o horizonte e tenta decifrar o que é miragem. Passei a me aproximar de uma pessoa em particular, Ana. Ela era engenheira de materiais, falava pouco e tinha olhos que não riam. Houve uma década inteira que me pegou de surpresa. Uma noite comum, quando eu estava sozinho para fazer calibração, ela apareceu na sala e, sem preâmbulos, disse: "Você viu o que está na sala grande?" Eu tentei disfarçar. Ela não. "Eles não nos contam tudo", disse. A conversa durou pouco, como uma vela que se acende e se apaga num vento suspeito. Ana contou coisas que não cabiam em linguagem simples. Manobras de desinformação, encontros com homens que falavam em termos quase burocráticos sobre controle de narrativa e mensagens que chegavam de lugares que não existiam em mapas. Ela também me falou uma coisa que me marcou. Eles cuidam da coisa como um objeto. Para eles é um objeto que oferece vantagem. Para quem já esteve nele, é uma pessoa que precisa. Há uma diferença profunda entre coisa e pessoa. Ou pelo menos eu, aldeão de um corpo que vive e sente, senti. E quando Ana me mostrou fotos discretas de itens guardados, desenhos, peças, rascunhos com símbolos incomuns, eu entendi que a narrativa pública e a prática eram coisas distintas. Houve uma noite em que eu acordei com o telefone vibrando no meu bolso. A tela mostrava uma mensagem sem remetente. "Saia antes que seja tarde." A leitura da frase me fez respirar mal. Pensei em ignorar. Senti culpa por ter pensado assim. Liguei para Marco. A ligação caiu. Enviei uma mensagem para Ana. Ela respondeu com um único caractere: V. Eu soube naquele instante que algo mudaria. E mudou. A rotina virou febre. As portas que antes se abriam começaram a ter olheiros. Colegas que outrora conversavam com voz baixa passaram a desviar o olhar. O departamento de segurança começou a aparecer nos corredores com passos largos. Em um desses momentos, percebi que meu crachá estava com um adesivo diferente. Um selo vermelho pequeno que não estava ali antes. Seria paranoia? Talvez. Mas paranoia é um resto de razão que insiste em se proteger. Quando Ana me arrastou para fora de um corredor pouco iluminado, ela sussurrou: "Há um inventário. Eles rotineiramente movem coisas entre hangars. Há um padrão nas movimentações. É possível ver." E eu acreditei. Ela me mostrou com números e observações que os casulos eram movidos em horários específicos, que alguns técnicos tinham autorização para manuseá-los
e que alguns acessos eram meramente formais. Mas quando tentei abrir os olhos de outros colegas para isso, vi rostos que preferiam dormir acordados. Temos todos uma habilidade impressionante para não ver. Decidimos, numa noite de céu limpo, nos aproximar de um hangar quando a movimentação parecia menor. Não vou descrever aqui rotas ou métodos. Não dou instruções, e não seria justo. Digo apenas que, por uma brevidade de audácia e medo, conseguimos ver uma lona sendo afastada. O que surgia sob ela não era apenas um objeto de metal. Havia desenhos nas superfícies, símbolos que lembravam mapas estelares, uma pele metálica tão polida que refletia o rosto de quem se atrevia a olhar. Havia uma clareza terrível. Aquilo não era apenas tecnologia terrestre. O que vi ali abriu uma caixa. Pensei em contar para o mundo. Pensei em buscar jornais, imprensa, meios sérios. Mas o mundo, lá fora, é um organismo bruto e reticente. Drenou meu impulso com várias mãos. Eu tinha um contrato legal. As pessoas que eu poderia expor seriam processadas, desacreditadas. Além disso, a máquina da negação é eficiente. Você aparece com uma foto e sua reputação se desfaz como papel molhado. É sempre assim. O mensageiro vira parte da história. E raramente é o protagonista. O ponto de virada veio numa manhã de céu elétrico. Eu estava no refeitório, com a sensação de estar sendo observado, quando uma chamada da coordenação me solicitou numa sala de reuniões. Entrei e vi o curador, ou melhor, o homem que chamavam de diretor, com uma expressão de quem deu ordens demais, e um conjunto de documentos sobre a mesa. Ele me olhou como se folheasse um livro antigo e disse: "Temos observado sua curiosidade." Nada mais. Palavras curtas. A frase me deixou frio. Senti num recanto de mim a certeza de que havia ultrapassado uma linha invisível. Eles me ofereceram duas coisas: silêncio com compensação e silêncio com exclusão. Em outras palavras, aceita não falar e você segue recebendo, ou não aceita e desaparece da nossa rede. É sempre a mesma balança com os pratos trocados. Pensei em recusar. Pensei que sabia o que fazia. Falei com Ana. Ela disse: "Foge, salva o que conseguir." Eu tentei. Havia, porém, uma coisa que não havia previsto. A base era uma máquina cooperativa. Quando alguém repentinamente deixa de cooperar, a máquina não permite ruídos. Ajusta-se. Logo me vi monitorado, seguido por imagens térmicas, por pontos que se solidificaram em mapas invisíveis. A fuga, quando aconteceu, não foi um salto épico. Foi uma sequência de decisões pequenas, cada uma com o peso de uma consciência que tenta se reconciliar com o medo. Saí com documentos ocultos, fotos ruinadas e uma sensação de que havia deixado algo para trás, ou alguém. Quando cruzei o portão pela última vez, o sol parecia me olhar como quem perdeu algo precioso. O deserto voltou a ser apenas deserto, sem a sombra das construções, e eu percebi que a noite havia me tornado outra pessoa. Os meses seguintes foram um exercício de ocultamento. Troquei telefones, apaguei rastros, mudei rotinas. Mas o pior não eram os possíveis perseguidores. Era a dúvida que me corroía. Seriam aqueles corpos, aqueles casulos, aquilo que vi reais? Ou eu havia sido joguete de uma construção narrativística que me contou o que queria? A memória tem faces. Ela mente às vezes para proteger. Eu não podia, de maneira responsável, ir para uma televisão e dizer "vi aliens", sem pagar um preço que pouca gente pondera. O mundo é cruel com exageros. Escolhi, então, um caminho mais silencioso. Documentei, fotografei, fiz backups, levei cópias para lugares seguros, contei o essencial para duas pessoas fora do círculo. Um jornalista de poucos escrúpulos e um pesquisador acadêmico que me pediu anonimato. Eles fizeram o que podem fazer. Arquivaram, desconfiaram, perguntaram de mais pouco e, às vezes, nada. Há uma honestidade triste nisso. O conhecimento que desestabiliza costuma ser tratado com cautela. Então, a minha história virou papéis, e os papéis ficaram quietos. E então veio a reviravolta pessoal, a que prova que o segredo adquire vida própria. Recebi uma carta formal de uma consultoria. Uma audiência franca e leve.
redigida em termos legais que colocavam um espelho na minha cara. Dizia que eu havia violado termos contratuais e que, por proteção, deveriam realizar uma avaliação psicológica. A linguagem escondia outra coisa: pressão. Convidaram-me a participar de uma sessão de reconciliação com a promessa de limpar meu nome. Eu aceitei, curioso pela barbárie de meus gestos. Na sala de reuniões, o estilo mudou. Havia um ar de gente que faz teatro. Papel, corda, improviso. Falaram de lealdade, de ética, de segurança nacional. Prometeram também reparo, algo que quase sempre se traduz em dinheiro e sigilo. E então trouxeram uma série de documentos que pareciam me contar uma história que eu não lembrava de ter vivido, mas que continha meu nome em letras frias. Conversas cortadas, locais, horários. Havia datas em que eu havia sido visto em locais onde não estava. Era como se alguém me oferecesse um espelho quebrado com pedaços encaixados de forma a não me reconhecer. A sensação foi de que o passado pode ser reescrito à mão alheia. Não vou saber explicar tudo. O que sei é que, dali em diante, comecei a duvidar da própria arquitetura da minha memória. Havia lapsos que pareciam planejados, memórias que desapareciam quando pressionadas. Tive pesadelos com salas brancas e vozes que diziam "não é hora". Várias vezes acordei com pequenos hematomas, como se alguém me lembrasse que a minha pele era parte da história. Essa é a parte mais assustadora. A sensação de que, além dos segredos, existe um aparelho capaz de regular o quanto você sabe. Não digo que havia uma máquina de apagar memória em pixels. Digo que existia uma maquinaria social para tornar a memória desconfortável. O tempo passou. Contei o que pude, omiti o que precisei e vivi com o peso da informação. Às vezes penso que poderia ter feito diferente, ter vazado tudo, ter denunciado com provas publicáveis, ter chocado o mundo. Às vezes penso que o mundo não quer ser chocado. Talvez quisesse por uma fração e reagiu com ironia. Há também a humildade. Talvez eu tenha sido parte de algo maior e minha narrativa não fosse mais que uma lâmina entre as traves de um sistema que tem seus próprios objetivos. Hoje escrevo e conto com voz tremida, não por medo dos homens que guardam as coisas, mas por entender que há segredos que, uma vez conhecidos, mudam a maneira como você olha seus entes queridos, o seu passado e até seu próprio corpo. Há pessoas que perdem a fé em explicações fáceis e procuram as duras. Há também quem decida ignorar e seguir a vida. Eu escrevo para quem quer ouvir a possibilidade de que o mundo que conhecemos não é a camada mais profunda, e que embaixo dela há máquinas que brilham e olhos que vigiam. Não me peça, por favor, que desenhe rotas ou entregue nomes. Não vou fazer isso. O que entrego é minha experiência, a sensação de estar perto do segredo e a certeza de que o segredo muda quem o conhece. Às vezes penso no que vi, e me pergunto se não praticamos todos os dias uma forma de cidadania que aceita a opacidade como preço de conforto. Pergunto-me também o que custaria viver em transparência total. E suspeito que o preço seria alto. Se você acredita em tudo que eu disse, ótimo. Se não acredita, também ótimo. A incredulidade é um escudo saudável. Mas se há algo que quero que fique, é isto. O mundo tem salas com portas sem placa e homens que fumam silenciosos. E quando nos aproximamos demais, essas portas sussurram de volta. Por fim, uma confissão. Há noites em que sonho com um cilindro, com lonas sendo afastadas e com um par de olhos grandes que me olham sem ódio, apenas curiosidade. Às vezes penso que não foram só máquinas que vi lá dentro. Talvez tenham sido promessas mal feitas de uma ciência que se esquece do humano. Ou talvez eu esteja ficando velho demais para separar a memória da nostalgia. Seja como for, o que carrego comigo é o que alguém sempre carrega quando vê uma área do mundo fechada. Uma sensação de que, no limite entre o conhecido e o guardado, está a pergunta mais dura que existe. Quem decide o que devemos saber? Se essa história te mexeu, comenta com calma. Se ela te dá vontade de investigar, faça com responsabilidade. Investigação não é um jogo,
É um ato que mexe com vidas. E lembre-se, segredos existem, mas sua divulgação tem poder e custo. Escolha com sabedoria o que fazer com o que você descobre.